Fala aí, o Canterlot Wondercoats Rodrigo aqui trazendo para vocês mais um vídeo de Equestria Girls, dessa vez para falar sobre um especial triplo chamado Magical Movie Night, ou então a noite mágica dos filmes, né? Basicamente é como se fosse um super especial dividido em 3 partes, que se passa cronologicamente após o filme 4, né? Então vamos lá. A primeira parte desse especial, né, se chama Dance Magic, ou então a magia da dança. As Human Seven, né, no caso o grupo lá das amigas da versão humana de Canterlot High, estão numa corrida contra o tempo para arrecadar fundos para a reforma do Camp Everfree, porque tipo falta uma semana e eles ainda têm que juntar, né, o dinheiro. E aí, beleza, elas organizam um lava rápido e tal, lavam alguns carros. Só que, tipo, foi um dia exaustivo para elas. E elas só conseguiram metade do valor. E elas já estão ficando sem ideias, porque a Twilight e a Fluttershy já tiveram a ideia de um negócio de animais. A Pink e a AJ tiveram outro lá de assar torta. E a Sunset e a Rainbow tiveram, né, a ideia do lava rápido. O que sobrou, então, a Harriet, ela vai ter que ter alguma ideia. Na verdade, ela mesma assume uma responsabilidade, dizendo que vai encontrar, né, uma solução genial e pede para que elas a encontrem mais tarde na sala de música. Só que aí que tá, a Harriet não tem nenhum plano concreto embolado logo de cara, né? E aí ela vai até o shopping, né, para tentar ter uma mudança de áreas, um esclarecimento, e ela acaba descobrindo sobre um concurso de videoclipes chamado Chance to Prance, e basicamente vai oferecer um prêmio em dinheiro que vai basicamente ser capaz, né, de cobrir todas as despesas. E aí ela vai, né, se prepara para fazer a inscrição, só que acaba se reencontrando com as Shadowbolts lá de Crystal Prep, né? E aí que tá. As Shadowbolts também estão precisando da grana, só que elas querem, né, organizar um baile de primavera no iate para a turma delas. E aí a Harriet fica muito empolgada e tal, até porque as coisas na Crystal Prep mudaram depois que a Cinti saiu e a Candace assumiu a direção. E aí a Harriet fica tão empolgada que acaba revelando detalhes da ideia criativa dela para as rivais. E a Sour Sweet, né, ela se aproveita da situação. Mas enfim, a Harriet, ela volta para o colégio, vai falar com as meninas e diz, olha, seguinte, eu tive uma ideia genial, mas eu preciso que vocês confiem em mim. Eu vou precisar da grana que a gente arrecadou para investir no nosso figurino. E aí, né, elas debatem um pouco, porque afinal de contas, se elas ganharem, elas vão ter, né, o dinheiro suficiente, ou melhor, mais do que suficiente, porque o prêmio é mais do que o dobro do valor que elas precisam. E se elas ganharem, elas só vão sair no lucro. Agora, se elas não ganharem, vão voltar para a estaca zero. E o tempo tá passando. Então elas decidem correr o risco. E aí, né, a Harriet, ela vai, investe as coisas. Porém, o desastre começa a acontecer. Porque, bom, a galera tá tendo dificuldade para pegar a coreografia. E o figurino da Rainbow acaba sendo danificado durante o ensaio. Então a Harriet tem que correr pro shopping com o resto do dinheiro que tem para comprar mais tecido. Só que ela acaba avistando na praça as Shadowbolts ensaiando. E aí que tá, as Shadowbolts roubaram a ideia da Harriet. E elas já estão gravando videoclipe. E aí, né, ok, ela vai, fala com as amigas o que é que rolou, né? E convence a Twilight a ir com ela até Crystal Prep pra tentar, né, botar juízo na cabeça das Shadowbolts, uma vez que a Twilight era colega de turma delas. Só que aí, bom, elas dizem o seguinte, nós já estamos bem adiantados, a gente só tá terminando aqui para enviar o videoclipe. Então, por que vocês não mudam de ideia, né? E a Harriet disse que não, ela vai seguir com o conceito dela e tal. Mas aí que tá, as Shadowbolts já estão terminando o clipe, elas vão enviar. Se as Rainbows fizerem essa ideia e enviarem, vai parecer que elas plagiaram a galera de Crystal Prep e não o contrário. E aí, né, as meninas ficam sem saída, elas até tentam pensar em novos conceitos, mas nenhum dos que elas imaginam tem a ver com o tema principal do concurso, que é dança de videoclipe. Então,
A Harriet, né, ela vai afogar as mágoas numa sorveteria e acaba entreouvindo uma conversa das Shadowbolts. Elas têm a dança, elas têm uma coreografia impecável, mas elas não têm uma música original, elas estão ensaiando com uma das Sapphire Shores. E aí, né, a Harriet ela acaba engolindo o orgulho e propõe, né, uma abordagem estratégica, mas também madura. Ela propõe, né, uma trégua, ou seja, unir os dois grupos, o útil ao agradável. Ela leva as Shadowbolts lá para Canterlot High e comenta a ideia. E, se não me engano, a Sugarcoat, ela fala, né, que é a ideia mais lógica, porque Crystal Prep tem a coreografia, as Rainbows têm a música. Vamos se unir e vamos pra cima. Ou seja, nós temos, né, agora as Crystal Rainbows que combinam, né, a coreografia com o talento musical. E aí tem o videoclipe de Dance Magic. O grupo consegue vencer o concurso, o dinheiro é dividido, né? Ou seja, garantida a reforma do Camp Everfree e o baile da galera lá de Crystal Prep, né? Inclusive, elas saem, né, para tomar milkshake e a Sour Sweet convida as Rainbows para tocarem no iate durante o baile, né? Mas vamos para a segunda parte desse especial, que é Movie Magic, a magia dos filmes. Basicamente, as Human Seven agora estão visitando os estúdios de cinema a convite do diretor Kenter Zoom, que era um antigo campista de Everfree, né? Ele ficou comovido com a ação delas para salvar o acampamento e resolveu convidá-las, né, para o set de filmagem. E qual é o set de filmagem? Isso mesmo, Daring Do. Porém, ele tá meio frustrado, porque a Rainbow tá muito empolgada e tá atrapalhando as filmagens, né? Mas não é só isso. O figurino da protagonista some. A produção tá tendo interrupções cada vez mais constantes, né? E aí o Kenter sai, o diretor Zoom sai, né, para tentar resolver a situação. As meninas têm uma brecha, né, no horário antes das outras cenas serem filmadas e resolvem explorar o estúdio, cada uma se dividindo, né? Nós temos a Pink e o Spike, que vão caçar uma fonte de cupcakes. Temos a Harriet e a Fluttershy, que vão tentar falar com a Chestnut Magnífico, que é a protagonista do filme, porque a Harriet ela é mó fã dela, e a Fluttershy sabe que ela é uma ativista, então ela quer que assine uma petição para animais e tal. A AJ e a Sunset, elas vão, né, pro set do Monte Verruvius para dar uma olhada e tal. E a Rainbow e a Twilight, elas querem ver os adereços de cena e acabam conhecendo Juniper Montage, que é a sobrinha do diretor Zoom, e ela também atua, né, como assistente, faz tudo. Ela também é muito empolgada com as coisas de Daring Do. Ela fala que a A.K. Yearling veio ali no outro dia no set, ela conseguiu um livro autografado e tal, foi bem bacana. Inclusive, a Juniper, ela até queria, né, fazer o papel da Daring Do, mas o tio dela recusou. De qualquer forma, ela muda um pouco o assunto, perguntando se elas não querem ver algum outro set de filmagem, porque ela tem todas as chaves do estúdio, né, porque ela trabalha lá. E aí, né, nós vemos em paralelo que a AJ e a Sunset, elas encontram um papel de doce jogado no meio do set, elas recolhem, né, pra não atrapalhar a cena. E a Fluttershy e a Harriet escutam a Chestnut reclamando com a agente dela pelo celular, pedindo para cancelar alguma coisa. Mas, enfim, a situação acaba escalonando quando as filmagens voltam no set do Monte Verruvius, porque tá gravando a cena e o vulcão começa, né, a colapsar. O set quebra. E para piorar mais ainda, a tampa do caixão, né, as relíquias, né, os sets, os adereços que a Daring Do aprovou pro filme, sumiram. As meninas até dizem, não dá pra mandar fazer mais? Só que o diretor Zoom falou que se eles fizessem isso, demoraria e teria que conseguir a aprovação da autora novamente. Fora que o contrato da Chestnut está quase acabando, né? Ela assinou só por um tempo para filmar. E se as gravações estiverem demorando, o tempo acaba e ela vaza. E não dá pra fazer um filme sem a protagonista, né? Mas a Twilight, ela acaba percebendo um padrão, né, de sabotagem e pensa, peraí, alguém não quer que esse filme aconteça. Porém, todas as pistas apontam para Chestnut. Por quê? Porque ela quer que alguma coisa seja cancelada. Ela estava reclamando com o diretor Zoom porque os docinhos dela sumiram. O mesmo docinho que estava lá, a embalagem no set, que sofreu a sabotagem, né? E aí, beleza.
As meninas, né, elas se dividem, algumas vão procurar a Chestnut e as outras ficam ali investigando para ver se encontram as relíquias. E acabam trombando com uma figura encapuzada, começam a perseguir, né? Porém, perdem de vista. As outras aparecem, dizem que não encontraram a Chestnut. E aí um cara de um outro filme vai e arrasta todo mundo pra vestir figurino. E aí nós temos um pequeno easter egg, né? Tá tendo um filme das Power Ponies sendo gravadas e elas foram confundidas com o elenco. Obviamente esse assistente de produção foi demitido, né? Por causa da gafe. Mas as Human Seven acabam meio que presas. Elas acabam avistando, né, a figura encapuzada, perseguem pelo estúdio, mas são encurraladas no set de Tá Chovendo Pudim. E aí, né, a figura encapuzada as prende numa rede, mas a Rainbow consegue desviar e usa o geodo dela pra ficar mais rápida e tentar perseguir o encapuzado pelo estúdio. Só que ela o perde de vista no armazém, né? Acaba vendo como se fosse um depósito nos fundos, vai até lá e encontra o figurino desaparecido. Porém, é trancafiada lá. As meninas eventualmente conseguem se soltar da rede, né? Vão procurando a Rainbow seguindo uma trilha de pegadas de manchadas de chocolate. Porque tinha um pote, né, de pudim ali jogado do lado e a Rainbow derrubou. E acabou sujando a bota quando ela estava perseguindo o encapuzado. E aí elas encontram a Rainbow. A Twilight usa o geodo dela para destravar a porta, né? E aí, basicamente, ela já meio que deduz quem é o culpado. Mas precisa de ajuda, né, do diretor para montar a armadilha. Basicamente todo mundo se reúne no set, dizem, né, que encontraram figurino, que as filmagens vão retornar e tal. E aí o diretor diz, tá bom, Chestnut, vá pra maquiagem figurino, Juniper vai lá buscar uns milkshakes pra gente, beleza? Depois a gente grava. Meninas, vocês podem dar uma vasculhada aí, ver se vocês encontram alguma coisa. E aí, ok. As meninas, né, elas estão lá investigando o set. E nós vemos que o encapuzado tá lá no armazém, tirando as relíquias de um caixote. E esse encapuzado é ninguém mais, ninguém menos que a própria Juniper, né? E aí que tá. Ela queria sabotar o filme por vingança, já que o tio, né, recusou a escalá-la como a Darren Du, a protagonista, porque ela é jovem demais, ela não tem experiência. E também a Chestnut é insuportável, né? Vive comendo os doces preferidos da Juniper. Mas, obviamente, né, o Kenterzum se sente traído, decepcionado. E aí, né, ele até perdoa a sobrinha, mas decide expulsá-la do estúdio. E aí ela sai frustrada e encara as Human Seven com um rancor, né? Quase como se prometesse que aquilo não ia parar por ali. Mas, como tudo foi resolvido, nós pensamos, beleza, as coisas vão voltar no eixo, né? Porém, ainda tem a questão da Chestnut. O que é que rolou? Ela volta dizendo que o agente dela conseguiu cancelar a participação dela, né? Ele conseguiu desligá-la de um projeto que ela não estava querendo fazer parte. Ou seja, agora ela está com a agenda livre para terminar as gravações de Darren Du. Então era isso que estava incomodando, ó. Conflito de horário, conflito de agenda, né? Mas deu tudo certo, né? E a Rainbow até meio que consegue, né, fazer com que o Kenterzum as escale como figurantes na cena final do filme. Como uma forma de gratidão. Já salvaram o Camp Everfree e agora, né, salvaram o filme do Kenterzum. Porém, a Rainbow novamente se empolga e acaba estragando a cena. E aí vão ter que filmar de novo, né? Mas agora vamos para a terceira parte desse especial que pra mim é bem bacana, que se chama Mirror Magic, a magia do espelho. Nós acompanhamos a Juniper, que ela foi, né, demitida do estúdio e agora ela está trabalhando de uma forma frustrada como lanterninha do cinema no shopping. E o ódio dela pelas Human 7 só cresce, porque aí que tá. Para onde quer que ela olhe, ela vê o clipe de Dance Magic nos telões, porque elas ganharam um concurso. E para piorar, o filme da Darren Du tá em cartaz e elas estão no pôster. Elas estão no pôster, no cantinho. E aí, né, ela fica frustrada, ela finge, né, que perdeu o sinal do walkie-talkie quando o chefe chama ela e tal pra trabalhar. E aí ela acaba esbarrando num quiosque de óculos de sol. Ela fica provando, se imaginando como uma famosa, a atriz de sucesso mundial, e que isso tudo foi arruinado pelos Human Seven. Porém, um fragmento de magia de Equestria que vazou da estátua lá em Canterlot High
pousa em um espelho no quiosque. E quando a Juniper pega, né, para dar uma olhada no óculos que ela tá testando, a imagem muda e exibe uma versão perfeita e famosa da própria Juniper. E aí, né, ela fica fascinada com isso. Ela compra o espelho, volta a trabalhar, né? O chefe diz, ó, para de ficar olhando pra esse espelho, limpa essa bagunça de pipoca aqui. Ela, tá. E aí quando ele se vira, ela fica varrendo. Ela diz, ai, como eu sou linda, né? Mas é uma pena, eu tenho que trabalhar aqui. Queria tanto que essa bagunça sumisse. E aí o espelho, ele vai e aspira a pipoca. Pois é, o espelho tem o poder de absorver objetos. E em paralelo a isso, a Sunset ela tá anotando, né, no diário dela para a Princesa Twilight o que tem acontecido recentemente e tal. Porém, ela percebe que o diário tá ficando sem páginas. E ela tá preocupada porque, basicamente, elas estão tendo um tempo de respiro agora. Mas parece que sempre vai vir alguma interferência, alguma magia de Equestria para atrapalhar tudo. E aí, né, as amigas até tranquilizam e tal. E ela recebe uma mensagem da Twilight pedindo que ela vá até Equestria. Então, ela decide que vai fazer isso, né? E as amigas, elas vão no cinema e acabam esbarrando na Juniper, que ainda guarda rancor, tá chateada, né? E sem querer, ou querendo, né? Ela acaba por dizer, eu queria que vocês sumissem, vocês estragaram a minha vida. E aí o espelho vai e não consegue só absorver objetos, mas também pessoas. E elas ficam presas, né? Ela nota o broche lá, né? A presilha da Fluttershy caída no chão, ela pendura na roupa e continua se admirando no espelho. Enquanto isso, né, a Sunset ela volta para Equestria e quando ela chega lá, demora um pouco para se reacostumar com seu corpo original, né, o corpo de pônei, de unicórnio. E quem ela encontra não é a Twilight, mas sim a aluna dela, Starlight Glimmer, no Castelo da Amizade. E ela explica que a Twilight precisou sair numa missão da amizade lá do mapa com as amigas e não sabe quando vai voltar. Ela comenta que é um pouco entediante ficar no castelo nesses intervalos de missão, né? E fica curiosa sobre o mundo humano. A Sunset explica um pouco e a Starlight meio que fica, deixa eu ir contigo pra dar uma olhada como é que é. A Sunset fica meio assim, ela, mas a Twilight não vai ligar que você, tipo, sumiu. Ela, não, ela gosta, né, que eu aprenda lições de amizade. Então, se eu for e aprender alguma coisa lá, tá de boa. E a Sunset fica, tá bom, né? Eu nunca vi uma Starlight por lá, então acho que vai estar de boa, mas vamos manter a descrição. E aí as duas vão pro mundo humano. A Sunset ajuda a Starlight a se adaptar, né? Porque ela tem a mesma reação da professora dela, da Twilight, no primeiro filme de Equestria Girls. E aí, né? Elas vão pro shopping, tomam sorvete, só que a Sunset tá preocupada, porque nenhuma das amigas atende o celular. E tem esse lance, né, que ela tá preocupada com essas constantes pedaços, esses resquícios de magia de Equestria aparecendo aqui e ali. Mas a Starlight até tenta dar um conselho, só que a Sunset tá mais preocupada olhando o diário pra ver se a Twilight responde, que ela não presta atenção, né? E aí as duas acabam indo no cinema para procurar as amigas por lá e a Sunset avista a Juniper, então elas se escondem e ela vê que o broche da Fluttershy tá ali. Só que quando ela vai confrontar a Juniper, ela ativa o geodo dela e toca na garota. Então ela vê tudo o que aconteceu, ela tenta convencer a Juniper a largar o espelho, né? Porque a magia de Equestria tá começando a corrompê-la, mas a Juniper acha que a Sunset quer o espelho para si mesma e também a aprisiona, né? E aí a Sunset acorda, ela vê que tá junto com as amigas, como se fosse num limbo, né? A única coisa que tem ali é o vidro do espelho em cima e uns pipocas jogadas no chão, que a Juniper jogou. Porém, como as Human Seven estão reunidas, os geodos delas começam a brilhar e disparam um poder que é absorvido pela Juniper. Ela cresce e se transforma, né, naquela versão monstra, gigante, idealizada de si. E acaba, né, causando um pânico no shopping, só que ela confunde isso com aclamação de fãs, de paparazzi. E aí sobra pra Starlight resolver a situação, né? Ela tenta agarrar o espelho sai voando, cai, ele racha. E aí que tá. O limbo começa a se desfazer. A gente não sabe o que vai acontecer com as Human Seven, né? A Starlight, ela tenta desejar que elas saiam dali, mas não dá certo. A Juniper também fica arrogante. Ela acaba expressando a frustração dela. E a Starlight diz, peraí, você quer ser famosa
ou você quer ter amigos, pessoas que se importam com você. E a própria Juniper, num lapso, né, de memória, de sanidade, acaba dizendo que o que ela fez é imperdoável. Quem ia querer ser amigo dela? Então a Starlight, né, ela se identifica com a dor da Juniper, porque ela lembra do próprio passado sombrio em Equestria, né? E ela acaba oferecendo a própria amizade dela. A Juniper, ela fica meio assim e diz que não sabe por onde ela deve começar. E a Starlight diz, obviamente, liberta elas. E é o que a Juniper faz. E aí as Human Seven são libertas. E ela fica meio sem graça, né? Mas tanto a Sunset quanto a Twilight desse mundo, quanto a Starlight, já tiveram praticamente na mesma posição. Então elas entendem muito bem o que ela tá passando. E as outras perdoam facilmente também. A Juniper tá lá como amiga delas. E aí elas vão se despedir da Starlight. Só que a Twilight manda, né, um recado pelo diário dizendo: não, vocês são as ótimas professoras e tal. Ela pode ficar aí por uns dias. E aí, né, a Starlight fica feliz, que vai se divertir, conhecer mais do mundo novo. E a Sunset, ela aprende a aproveitar o momento, né? Viver uma coisa de cada vez, ao invés de ficar se preocupando direto com o que pode acontecer ou não no futuro. Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum de novo. Fim dos corações, Jesus chama. Um forte abraço, até a próxima e falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by